A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o presbítero Tiago Luiz Pereira. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, nossa reflexão diária. Hoje, segunda-feira, Jesus, o profeta prometido, está baseado lá em Atos, capítulo 3, versículo de número 22, que diz: Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Pedro, fazendo a sua pregação, o seu sermão, após aquele grande milagre da cura daquele homem que era paralítico, há mais de 40 anos aquele homem estava naquela situação e era posto ali à porta formosa para pedir esmolas, mas diz a Bíblia que quando Pedro e João foram à oração, a hora nona, para buscar a Deus, para orar ao Pai, diz a Bíblia que ali aquele homem estendeu a mão pedindo uma esmola. Pedro, fitando os olhos naquele homem, juntamente com João, disse: olha, nós não temos, ou eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E na mesma hora, aquele homem se colocou de pé. Pedro tomou pela mão e aquele homem saiu saltando e glorificando ao Senhor no templo. Aquele ato se espalhou por toda aquela região, ao ponto de que o Sinédrio veio até mesmo chamar Pedro e João para questionar acerca daquilo que havia acontecido. Pedro, aproveitando a oportunidade que aquela multidão ficou maravilhada com aquele feito, Pedro começa a anunciar a Cristo, assim como ele fez em Atos capítulo 2, Pedro também faz agora em Atos capítulo 3, começa a anunciar a salvação em Cristo Jesus, mostrando que Cristo, ele é realmente o Filho de Deus, mostrando que Cristo realmente é o próprio Deus ali, operando sinais e maravilhas, não somente quando estava vivo, antes de sua crucificação, mas também mostrando que ele fora morto, mas fora ressuscitado e estava vivo, auxiliando os apóstolos no ministério, na proclamação do seu evangelho. E aqui, meus irmãos, Pedro, quando ele continua falando do seu sermão acerca de Cristo Jesus, ele menciona o versículo de número 22 que nós acabamos de ler. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então sabemos biblicamente que Moisés é o primeiro profeta, vamos dizer assim, bíblico, desde o Antigo Testamento, quando ali Deus queria falar com o povo, dar as leis ao povo, mas o povo ficou assustado com a voz de Deus. O povo temeu muito a presença do Todo-Poderoso quando estava diante daquele monte, e agora disse: não, Moisés, nós não queremos falar com Deus e não queremos ouvir a Deus, fala tu por nós. Deus fala para você e você fala para nós. E assim ficou estabelecido, mas não somente por uma vontade humana, mas principalmente pela vontade de Deus, é claro. Então Moisés, ele era o porta-voz de Deus. Moisés é aquele que falava a Deus face a face. Portanto, quando Moisés falava, era como se o próprio Deus estivesse falando. Então o profeta, desde Moisés, no Antigo Testamento, ele era um representante de Deus na terra, o verdadeiro profeta, é claro. Então, quando se consultava um profeta, na verdade, estava se consultando ao próprio Deus. Foi assim com o profeta Samuel, foi assim com o profeta Elias, foi assim com o profeta Eliseu, entende? Hoje, esta patente de profeta no Novo Testamento não existe. Hoje a maior autoridade para saber a vontade de Deus e consultar aquilo que Deus diz acerca de qualquer coisa é a Bíblia Sagrada.
é a palavra de Deus. Entende? Então, mas no Antigo Testamento, o profeta era o próprio representante de Deus. Não bastasse o profeta ser o próprio representante de Deus, falar aquilo que Deus quer falar, seja para bem ou seja para mal, o profeta também era dotado de algumas capacitações divinas, como para, por exemplo, realizar milagres. O profeta, ele tinha essa capacitação de Deus de operar maravilhas, de operar sinais, de operar prodígios. O profeta também, ele predizia o futuro, coisas que aconteceria dali para frente. O profeta recebia a revelação de Deus. O profeta também recebia a revelação de Deus de coisas passadas e de coisas que estavam acontecendo naquele momento. Então, tendo isso tudo em mente no nosso pensamento, na nossa reflexão, quando o comentarista diz que Jesus é o profeta prometido, ele está lembrando, rememorando aquilo que Moisés disse. Ou seja, Moisés para os judeus era um homem de grande peso, era um homem que tudo aquilo que ele falou, os religiosos da época procuravam seguir fielmente, embora com muita hipocrisia, na verdade, que Jesus muitas das vezes repreendeu os fariseus, mas aquilo que Moisés escreveu a mando de Deus, eles procuravam a seguir, era até mesmo de forma legalista. Então, descumprir uma ordem de Moisés era algo, vamos dizer assim, absurdo. Então Pedro está querendo mostrar para os israelitas, para aquelas pessoas que estavam ali naquele tempo, naquele exato momento, querendo mostrar a eles que Jesus era o profeta prometido por Moisés, aquele que Moisés prediziu. E é interessante que o próprio Moisés disse lá em Deuteronômio, e Pedro recitou aqui no versículo 23, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada entre o povo. Olha que interessante. O profeta no Antigo Testamento recebia as revelações de Deus, passava o povo. E aquele que descumprisse as palavras do profeta pagava o preço, porque não seguia a orientação dada pelo próprio Deus através do seu profeta. Então Jesus, ele é o profeta maior. E quando nós lemos lá em Hebreus, capítulo de número 1, olha que interessante, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho com letra maiúscula, se referindo a Jesus. Agora, olha Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, o que o escritor dos Hebreus, na mesma linha de Pedro, está tentando mostrar aos israelitas que Jesus era o Messias, que Jesus era o profeta predito por Moisés, era o grande esperado na esperança, no anseio do povo israelita pelas profecias bíblicas. Jesus é o Filho de Deus, e isso deu todas as provas possíveis. Ele falou segundo a vontade de Deus, tudo aquilo que o Pai queria que Jesus ministrasse ao coração dos homens, Jesus ministrou. Não somente isso, todos os sinais proféticos que haviam nos profetas do Antigo Testamento, todos eles se cumpriram em Cristo Jesus. Cristo, ele predizia o futuro, Cristo falava de coisas que só as pessoas em seus pensamentos sabiam, Jesus trouxe a revelação. E assim como os profetas faziam sinais, maravilhas no Antigo Testamento, Jesus fez muito maiores obras do que todos os profetas do Antigo Testamento. Então, como nós não vamos atentar
para Jesus. É claro que nós cristãos, crentes em Cristo, não temos Cristo como apenas um profeta, apenas como um homem que falou as palavras de Deus, assim como diz os muçulmanos, assim como pensam muitos judeus. Não, Jesus é o profeta prometido, mas ele é o próprio Filho de Deus, ele é o próprio Deus falando ao coração dos homens. Por isso, aquele que dá atenção às palavras de Jesus e atende o convite da sua salvação, será salvo. Aquele que rejeita, será condenado. Cristo, o profeta prometido. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.